Gente, primeiro, bom dia. Bem-vindas, bem-vindos ao Centro de Memórias em Minas. Quem já veio ao Centro de Memórias em Minas antes? Quem nunca veio ao Centro de Memórias em Minas? Que bom. Eu tô feliz porque essa é a quarta de uma série de palestras que a gente está fazendo com o professor Rodrigo Vivas, que são palestras de contrapartida social ao projeto de implantação do Centro de Memórias em Minas, que é patrocinado pela Uzi Minas via Lei Federal de Incentivo à Cultura, através do Instituto Uzi Minas. E hoje tem muitas caras novas. Então, para nós é muito importante saber que ainda é possível trazer novos públicos. Estamos indo para o segundo ano de funcionamento do Centro de Memórias em Minas. Ter novos contatos, conversar com novos professores, novos alunos, pessoas interessadas nos assuntos que a gente tem para conversar nesse espaço, que são muitos, né? Essa é a quarta palestra, como eu disse, com o professor Rodrigo Vivas. A gente já falou sobre temas muito específicos do campo da arte, sobre tridimensionalidade, sobre o acervo artístico, enfim. E hoje, como vocês sabem, é um tema que a gente vai conversar sobre arquitetura modernista. Vocês todos são da faculdade de arquitetura? Todo mundo que veio hoje? Quem não é? Você não. Tá, mas mesmo assim está super bem-vinda, tá? A se juntar aos futuros arquitetos que estão aqui na palestra hoje. Meu nome é João, sou coordenador da ação educativa do Instituto. Esse ano o Instituto Uzi Minas completa 30 anos, a ação educativa do Instituto completa 20 anos de atuação permanente aqui no Vale do Aço. E para nós é uma satisfação enorme promover eventos como esse, de formação de públicos, porque eles têm para mim, acho que, duas funções primordiais. Primeiro, trazer temas que são importantes para a discussão do campo da arte, do patrimônio, vez ou outra também da sustentabilidade, enfim. E dizer para as pessoas que esse lugar existe, que esse lugar é visitável, precisa ser visitado. Já vou dar esse serviço agora no começo. A gente está aberto de quarta a sábado, de 10 às 18 horas, e aos domingos, de 10 às 13 horas. A gente faz visitas mediadas com grupos de escolas, a gente faz oficinas de arte para as famílias, cursos de formação e visitas espontâneas. A entrada é sempre gratuita, só aparecer. Vocês sempre vão ser muito bem-vindos, sempre vai ter alguém da ação educativa para receber vocês aqui. Então ajudem a divulgar, contem para as pessoas que vocês vieram e foi legal. Se postarem alguma coisa nas redes, marquem @Instituto Uzi Minas. A gente vai ficar muito feliz de ver vocês aqui de novo em outras ocasiões, tá? Eu vou ler rapidamente o currículo do nosso convidado de hoje. Não precisa. Não preciso? Eu me apresento rapidamente. Você se apresenta? Lógico, sou. Então tá. Então, gente, vamos falar agora, ouvir o que o Rodrigo Vivas tem a nos contar sobre a arquitetura modernista brasileira e o que esse tema tem a ver com o prédio do Centro de Memórias em Minas. Rodrigo, obrigado mais uma vez por estar com a gente. Bem-vindo mais uma vez ao Centro de Memória. É sempre um prazer, tá? Muito obrigado. Bom dia. Para falar a verdade, para mim tem sido... Eu não vou ficar falando aqui, depois vocês pesquisem, né? Eu acho que o fundamental é explicar um pouco a minha inserção dentro desse campo, e para mim é sempre uma surpresa, né? Porque, para falar a verdade, eu nunca sei qual é o público que eu vou ter. Então isso para mim foi uma armadilha. Falar sobre arquitetura para arquitetos, mudei o tema. Acabou de cair, então, a palestra. Vamos falar de outro campo completamente distinto. Eu sou professor da UFMG, também não vou falar que já está completando décadas, então não fica de bom tom. Sou doutor em História da Arte, a minha vinculação sempre é História da Arte, patrimônio, acervos artísticos públicos, agora acervos artísticos privados, e um tipo de curadoria que eu chamo de curadoria pesquisa, que eu explico um pouco para vocês a partir de agora. Em certa medida, então, assim, nós temos liberdade, os professores, eu acho que andam juntos, então eles devem estar sentados ali no fundo, né? Vocês são os professores, não? Enganei? Mas são os inimigos, né? Vocês são do grupo dos amigos. Quem são os professores? Nossa, tem muito. Vocês podem me dizer quais são as disciplinas que vocês ministram? Muitas. Mais projeto de arquitetura e representação arquitetônica. O meu é muito uma parte de humanidades e
Oh, me contata. Sejam bem-vindos. Eu sou professor de Teoria e História da Arquitetura, né, e Representação Arquitetônica e Projeto. Perfeito. Então caiu mesmo a minha apresentação. Então, desse ponto de vista, eu sou professor de História da Arte. Então, quando vocês falam assim, qual disciplina ser ministra, eu prefiro falar assim, História da Arte. Porque quando eu entrei no curso de conservação, né, porque criaram o curso superior de conservação em 2009, eu já era professor das artes visuais, então eu assumi todas as disciplinas de História da Arte. Você fala assim, como todas? Né? Da antiguidade aos dias atuais no Brasil, no mundo e na Oceania. Eram 5 disciplinas. Então, assim, como eu acabei lecionando na PUC muitos anos também, isso me deu assim, uma possibilidade. Hoje eu acho que eu dou curso de qualquer coisa, eu já estou pensando nisso. Mal, né? Mas que a gente pega disciplinas e a gente acaba pegando. Então, eu gostaria de fazer uma outra proposta. É lógico que eu vou mostrar exemplos, mas seria bom a gente aproximar aqui um debate. E como eu penso a arquitetura e os profissionais que atuam sempre comigo. Vamos fazer isso assim? Porque eu acho que isso é uma reflexão que nos ajuda a pensar certas coisas, né? Então, eu peço desculpas já antecipadas a toda vez que eu falar mal dos arquitetos que fazem expografia, tá? Vou falar mal, então, e vou falar muito bem também, dizendo dessa necessidade que a gente precisa, né? Então, esse projeto surge praticamente no momento que eu começo a perceber, do ponto de vista da história da arte brasileira, que nossos acervos públicos não conseguem uma meta muito básica, que é a questão da extraversão, que é a questão da comunicação com o público. É engraçado, e eu espero que vocês fiquem muito surpresos com essa primeira questão, porque é uma questão realmente incompreensível, como que o Estado de Minas Gerais conseguiu reunir grandes artistas, grandes obras nacionais e internacionais, e a gente não consegue colocar isso dentro de um conceito expográfico, museográfico, uma proposta para teoria e para a questão do público. Como assim? Essa ideia, eu sempre conto, surgiu quando eu lecionava só arte europeia, né? E comecei a tentar desafiar também estudar história da arte do ponto de vista das nossas coleções em Minas Gerais. Naturalmente, a primeira coisa indicativa é que para fazer isso eu tive que fazer doutorado na Unicamp. Já é uma coisa muito estranha. Você tem que sair de Minas, porque em Minas não tem nenhum mestrado ou doutorado em História da Arte. Veja só. Eu leciono na pós-graduação, oriento mestrado, doutorado, né? Mas é uma linha genérica que se chama arte, interação e tudo. Todo o pacote guarda-chuva, né, propriamente. Isso passou, então, a uma reflexão ainda como historiador, que minha formação inicial é história, tentar buscar o que aconteceu com todos esses artistas que atuaram em Minas Gerais, ou especificamente na capital mineira, nos últimos 100 anos. O que aconteceu com eles? Nunca existiu uma história? Nunca existiu uma história da arte? Vejam só, a coisa é tão caótica que só tem um livro brasileiro de história da arte. De 89. Não existe mais nenhum livro brasileiro. Nós temos livros sobre artistas, livros sobre as grandes coleções, mas nós não temos uma proposta que tente associar, relacionar produções dentro de uma narrativa temporal. Gente, pode ser qualquer campo teórico que você pode seguir. Eu não estou falando aqui numa dinâmica de uma história linear, nada disso, ou estilística, mas nós não temos. O único livro que tem é o projeto do Walter Zanini, que era o professor da USP, que chama História Geral da Arte Brasileira. Depois disso, nada mais existiu. Então, o que gera quando a gente vai estudar história da arte brasileira? O vazio.
nós não temos possibilidades comparativas, nós não temos capacidade de entender o que de fato aconteceu em termos de produção artística. Veja só, se um professor hoje de História da Arte Brasileira decide lecionar, ele vai trabalhar com os grandes figurões. 10 artistas, 20 no máximo. Você vai pegar o 19 e vai tratar o 19 com 3 autores, sendo que existiam mais de 2.000 artistas atuantes, inclusive negros e mulheres, no século XIX, na academia. Você pega a Semana de Arte Moderna, a gente vai discutir Tarsila e Anitta. Raramente a gente pode discutir Lazar Segal e Di Cavalcanti. E aí foi que, nesse momento, eu comecei a visitar todas as instituições, né? Primeiro, a partir da busca de fontes históricas, e que eu encontrei 1.500 obras no Museu de Arte da Pampulha que ficam na Reserva Técnica. Então vejam só, 1.500 obras. Tem o quê? Tem Di Cavalcanti, tem Lazar Segal, tem Belmiro de Almeida, são 1.500 obras. Tem arte contemporânea chinesa, tem todos os contemporâneos que você imaginar, tem Varejão, tem Vic Muniz, tem Guignard, tem Burle Marx. Então eu passaria aqui, dessas 1.500 obras, fazendo uma lista colossal para vocês. Então qual foi a minha primeira preocupação de entender? Por que esse acervo público, eu tenho que repetir, por que esse acervo público eu tenho que repetir, que foi gasto um dinheiro imenso para adquirir essas obras que foram a partir de salões e competições públicas, eles não conseguem criar um museu para que as obras mais importantes da história da arte brasileira lá estivessem. E veja só, não é um museu regional, é um museu que colecionou os grandes artistas brasileiros nacionais. Tem Tomi Otaki? Tem. Tem Amilcar de Castro? Tem. Tem todos que você... João Câmara? Tem. Tem Heller de Sica? Tem. Então, como isso é possível? Vocês estão entendendo? Então, você consegue colecionar as principais obras de arte, que isso que é o difícil, né? E você não consegue criar um prédio para expor essas obras. Parece comédia. Aí você chega no Museu Mineiro. O Museu Mineiro tem 28.000 objetos. Aí você fala assim, mas onde fica no museu? Onde fica o Museu de Arte da Pampulha? Olha como que a gente fala. Ah, fica no antigo cassino. O que significa isso? Porque ele continua um antigo cassino. Ele nunca expôs as suas obras. Aí você fala assim, qual que é o primeiro projeto para expor as obras, então? Do Niemeyer da década de 60. É um pouco atrasado, eu acho. Na década de 60 já tinha um projeto. Qual que é o primeiro projeto da construção da primeira pinacoteca de Minas Gerais? 1914. Um pouco atrasado. O que significa, então? O Museu Mineiro tem 28.000 objetos. 28.000. Expõe de uma forma sempre precária, no máximo 400 obras. O que a gente não conhece de 28.000? Quando a gente fala 28.000 objetos, já está aí uma ausência de distinção, principalmente o que é uma obra de arte e o que é um objeto. A gente não pode ter dúvida sobre isso. Na história da arte a gente não tem. Os filósofos têm, e passarão a vida toda tendo. O historiador da arte não tem dúvida o que é uma obra de arte. Porque uma obra de arte, conceito muito simples, é um conjunto de obras que foram consideradas artísticas numa determinada delimitação temporal e espacial. Pronto. A gente não trabalha se uma obra será ou não será arte nos próximos 20 anos. Isso é uma coisa de futurologia, né? Essa pessoa que consegue fazer isso, ela poderia, inclusive, me dar um número da Mega Sena. Porque a gente não sabe. E quando a gente estuda história da arte, a gente fica mais surpreso que artistas magníficos que vieram para Minas Gerais, ganharam o Bienal, fizeram exposições fora, hoje estão em completo desconhecimento. Completo. Vou dar um exemplo, eu poderia dar 200.
Mas eu vou dar só um. Sara Ávila, uma artista mineira, ganha todas as premiações dos salões, é convidado pelo próprio Walter Zanini para fazer uma série de exposições na França. Beleza. Ganhou catálogo, ganhou visibilidade, ganhou nome. Hoje ninguém sabe o que é Sara Ávila. Ninguém sabe quem é. Morreu recentemente, uma professora, né? Mas a obra dela você hoje encontra em leilão por R$1.000, por R$500. Nenhum jovem artista vende uma obra dele por R$1.000. Porque se ele for vender por R$1.000, ele está perdido. Haja vista, quem não é artista, vê quanto custa um tubo de tinta. Só isso. Seria impossível em termos materiais, né? Então, a partir dessa discussão, ainda tem o Museu Histórico Abílio Barreto. Os exemplos não param. Tinha uma função, então, de reunir as obras que fariam parte da comissão construtora. Todo mundo sabe como Belo Horizonte, não sei se vocês discutem isso, a fundação da cidade. Vocês tiveram essa disciplina aqui, para eu não ficar falando bobagem? Já, né? De Ouro Preto, a passagem de Ouro Preto para Belo Horizonte, tem uma disciplina que trata isso especificamente para vocês? Não? Aqui, ótimo. Então a palestra não caiu, por enquanto. Então, a partir dessas questões, eu, tanto como gestor e como professor, busquei estudar todos esses acervos e publicar compulsivamente sobre esses acervos públicos. E fazer exposições. O que eu fazia? Pegava a coleção de museu, propunha e fazia uma exposição. Foram 32 exposições. E sabe o que eu fico muito agradecido? Ninguém conhece o trabalho. É impressionante como a nossa área de cultura, a arquitetura ainda é um lugar lindo e maravilhoso. Mas a área de artes é um lugar ainda que tem uma cabeça de bode enterrada, eu sempre fico falando. E a gente tem que desenterrar essa cabeça de bode, porque não é possível que as coisas possam dar tanto errado e ter uma área tão sem profissionalismo como a área das artes plásticas. Então, de posse disso, a última exposição que eu fiz, não, mentira, eu sou meio dramático, vocês viram, né? É para conquistar o público, mas essa geração não se emociona mais com nada, né? Se fosse a minha, eu teria descido uma lágrima, eu teria recebido um abraço. Essa geração fala assim, é mesmo? Foda-se por você. Desculpa, faz o corte. Problema é seu, professor, né? Assim, a empatia está na estaca zero. Mas, de posse disso, eu estava ainda como diretor de ação cultural da UFMG, fiz uma proposta para reunir 3 acervos, Museu de Arte da Pampulha, a coleção da Uzi Minas e a coleção da própria UFMG. É bom falar mal das nossas próprias instituições também, né? Porque quando eu entrei na gestão, eu fiquei 4 anos como diretor do Centro Cultural, ali no Baixo Centro, né? E depois eu fui para a Diretoria de Ação Cultural, que hoje é uma pró-reitoria de cultura, né? Eu achei que eu ia dominar o mundo. Eu achei que tudo ia mudar. Porque eu já fazia exposições no Centro Cultural. Tá certo que era pelo meu próprio dinheiro, né? Com o meu próprio dinheiro. Mas comecei a acreditar, né? Para falar a verdade, você vira um gestor de cheque e de pedidos. As pessoas chegam para pedir coisas. Você é um pró-reitor, você tem 25 reuniões por dia, para quê? Para as pessoas pedirem coisa. É como se fosse um banco, para falar a verdade. Só que o problema é que, como banco, você não pode dizer não na cara. Você tem que falar, não, vou considerar, porque esse projeto é o melhor que existe no mundo ocidental. Porque não tem coisa mais difícil que lidar com o próprio professor. Vocês vão entender, vocês sabem o que eu estou falando, né? Professor não é fácil, né? Estou na carreira há 20 anos, mas não é fácil, né? Porque... Vocês sabem por quê, não preciso falar. Então, nisso, em 1 ano de trabalho, eu não consegui criar museu, não consegui fazer nada na UFMG, nem propriamente expor as obras ou mantê-las num bom estado de conservação. Qual que é a alternativa, então? Sair, né? Sair, porque senão você adoece.
E aí, na minha saída, teve uma grata surpresa que a gente colocou aqui em diálogo o acervo da USE Minas. Não era isso aqui ainda, né? O FMG e Museu de Arte da Pampulha. Como que a gente estabeleceu esses diálogos? A partir de selecionar os mesmos artistas nas 3 coleções e fazer a aproximação com as obras. Olha que legal. É tão legal que os artistas não sabem onde estão as suas obras. Um cara que produziu na década de 80 ou na década de 90, a gente acha que ele sabe todas as obras, não sabe. Então, o que a gente fez? Quando colocava uma obra do lado da outra, iluminava séries semelhantes, produções semelhantes, em museus fechados diferentes. Isso que é o engraçado. Todos fechados. Isso não é uma realidade mineira, viu? No Brasil, tem mais de 12 museus de artes plásticas que se auto-intitulam Museus de Arte Moderna e Contemporânea, que estão fechados. Que estão todos fechados. Então, como a gente vai discutir uma questão fundamental da arte, que eu já coloco para vocês, e vocês vão entender um pouco esse perfil curatorial e como que a arquitetura trabalhou dentro do espaço, né? A gente tem um grande preconceito em relação às artes plásticas. É um preconceito estranho. Sabe por que é estranho? Porque ainda vigora uma coisa chamada de sensibilidade inata. Todo mundo que vai falar de arte para mim, estou falando só de artes plásticas, né? Todo mundo que vai se referir, a pessoa é doutora em teatro. Ela não tem vergonha nenhuma de falar assim: eu não conheço nada de artes plásticas. Nada. Ela não se envergonha. Uma pessoa da literatura, doutora em Drummond, literatura brasileira, ela fala: eu não conheço nada de artes plásticas. Nada. Agora, se eu estivesse tendo essa mesma conversa com o doutor em literatura e falasse: você sabia que eu nunca li Drummond? Ia ter um ataque histérico esse profissional. Como que você pode ser tão ignorante? Como você pode desconhecer a história do teatro brasileiro? Como você pode desconhecer, já que você trabalha diretamente com história da arte? É porque isso nós aprendemos a considerar aceitável a pessoa não ter nenhum desconhecimento. Mas isso tem uma questão filosófica. Porque sem o tom de professor, ainda existe uma crença muito equivocada, que existe uma coisa chamada de sensibilidade inata. O que é isso? É como se no nosso DNA nós conseguiríamos reconhecer o belo da arte. Isso não existe. Isso é uma aprendizagem. Isso não existe. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine, então, que uma pessoa que não sabe ler, nunca leu, ou está ainda na fase do juntar as letras, eu nem sei se o método de ensino ainda é esse, né? BA, pá, nem sei, para mim funcionou, sei ler, então é ótimo. Eu nem sei praticamente ser esse, mas se eu pegasse um Drummond e desse para essa criança, ou esse jovem, ou esse adulto, que está tendo acesso às primeiras letras agora, desse um Drummond para ele e falar: leia, ele não ia conseguir. Por que então que eu exijo que uma pessoa tenha acesso a uma obra de arte e saiba sobre ela? Não tem uma gramática? Ela é aleatória? Mas gosto não se discute. Lógico que se discute. Essa é a nossa vida. É discutir gosto. E vocês, como arquitetos, vocês não vão estar discutindo gosto o tempo todo. Então a gente tem que parar com isso. E mau gosto a gente lamenta. Tá? Guardem isso. Gosto a gente se discute? Eu não estou falando de fenômeno de moda. Eu estou falando do juízo do gosto. Eu não preciso nem citar Kant para isso. Então, gosto a gente se discute? Sim. Existem soluções que ultrapassam o funcional? Sim, existem. Porque senão, já ofendendo, provocando, senão a gente nem precisaria de arquiteto. Se fosse só a função,
Se fosse a questão que se situasse só no plano da função, não precisaria de arquiteto. Porque tem uma coisa muito mais complexa aí sendo discutida, na minha concepção, óbvia. Então, desse ponto de vista, eu já indico. Todas as minhas curadorias são curadorias didáticas. Essa é a primeira coisa. Todas as curadorias são curadorias de pesquisa. Todas as curadorias. Curadoria, para mim, sem pesquisa, eu não faço. Então, se uma pessoa me chama, vem fazer uma curadoria aqui, eu vou gastar 2 anos estudando. Eu não consigo fazer uma curadoria. Eu consigo fazer uma curadoria de um artista individual. Eu consigo fazer uma curadoria quando é apenas isso. Quando é uma curadoria que leve em conta a construção de um discurso geral, eu levo 1 ano, 2 anos. Ah, mas como você conseguiu fazer isso aqui então? Todas as obras eu já conhecia. Veja só. Todos os artistas eu já conhecia. Porque se eu não conhecesse todos os artistas, eu não conseguiria então fazer uma proposição. Então, esse é o primeiro cenário. Então, dentro desse primeiro cenário, o que se foi construído então? Depois dessa exposição, surgiu a proposta da gente lidar com 2 questões fundamentais. Vocês vão saber disso, ou já sabem, quando uma pessoa específica te contrata, ela sabe muito pouco o que ela quer. Vocês estão em que período? Mais ou menos tem todos, né? Tá. Mas ela sabe muito pouco o que ela quer. Muito. Ela sabe falar o que ela quer num universo geral. Ah, eu queria um espaço confortável. Ué, espaço confortável? Ah, eu queria um espaço lúdico. Ué, como você vai materializar isso? Só se o arquiteto tem uma tradução, um transponder na cabeça. Espaço confortável. Desenhei já até o mobiliário. Não, a gente não sabe qual que é a concepção do confortável. A gente não sabe a construção do lúdico e assim por diante. Você tem que ir demonstrando caminhos específicos para que a pessoa consiga materializar. Então, de posse disso, o que a gente começou a fazer então? A proposta da Uzi Minas era construir um espaço, não vou usar em termos conceituais, para vocês entenderem como que vem assim, né? Era construir um espaço institucional. Pronto. E a gente construiu isso aqui. Como assim, construir um espaço institucional? Quando a pessoa pensa num centro de memória, não sei se vocês já discutiram essa preocupação, é uma das questões mais difíceis que você pode pensar. Porque o centro de memória, ainda mais quando é uma memória institucional, a gente tem que perguntar, é a memória de quem? Não existe a memória. E também não existe a história. Não existe isso como algo tão concreto, porque nós estamos falando de uma instituição. Veja só. Porque quando você está fazendo algo da história e você é contratado para fazer algo e tem completa liberdade, aí não tem problema. Mas quando... Não tem problema sim, lógico que tem. Quando a gente fez a exposição da anistia no Centro Cultural, a gente foi invadido durante 6 meses. A gente foi invadido todos os dias. Todos os dias. Tem consequência? Tem, porque senão a gente acha que não tem consequência, mas é outro tipo de consequência. Né? Essa onda que se começou aí das pessoas entrarem já fazendo vídeos, né, e denunciando, não sei o quê, já surge lá atrás, para falar a verdade, né? E o problema é que era uma exposição assim, dolorosa, porque falava da tortura, né? Discutia a questão dos presos políticos e os desaparecidos. Então, muita gente foi ver essa exposição, que passou por isso, em termos familiares ou em termos propriamente pessoais. O que acontecia? Tinha uma pessoa lá que entrava com o celular dizendo: viva o nazismo, viva o Ustra, viva o regime militar, já estava ali. O que acontecia então? Essas pessoas que estavam lá, além de humilhadas, geralmente elas faziam o quê?
partiam, né, do embate, ou físico, ou embate mesmo. O que eles queriam? Justamente gravar, para dizer, olha como que eles são agressivos e continuam sendo agressivos. Vocês sabem essas técnicas magníficas, estou sendo debochado, né? Essas técnicas horríveis, né, e perversas que são feitas, né? Mas, a partir daí, a gente começa aqui uma construção. Tem uma parte que a gente vai andar juntos, né? Mas uma parte específica que é a parte institucional. Quais são as soluções? Então, eu queria deixar muito claro que quando eu digo eu ou nós, tem uma equipe enorme fazendo tudo. E quem fez todo esse projeto foi a empresa chamada Objeto, lá de Belo Horizonte. Então, quem ela fez toda a readequação, inclusive do espaço, inclusive a expografia, tá? Então, quando eu estou falando de uma grande equipe ainda, dos produtores e assim por diante. Então, o que foi aqui a decisão inicial? Ao invés de construir um espaço com a memória institucional, porque quando a gente pensa em memória institucional, o que você pensa? O quadrinho de um monte de diretores ou presidentes. Ou a FMG faz isso na reitoria. Uma coisa chata. Não tem diálogo. Essas pessoas aqui são pessoas super importantes e fizeram isso. A pessoa entra no museu e fala, parabéns, eu não precisava vir aqui. Porque a nossa dificuldade é justamente isso. Fazer com que as pessoas venham. Sem cair do outro lado, hein? Sem cair do outro lado da outra armadilha, que é achar que o digital resolve as coisas. O digital não resolve nada. Gente, eu estou falando assim como a grande alternativa que as pessoas pensam. Exemplo, não tem coisa pior que você ir numa exposição, por exemplo, do Paul Klee, do Kandinsky, chegar lá, tem um óculos 3D lá embaixo. Eu não entendo. Para eles conseguirem ver as obras originais saíram lá da Europa para vir aqui. Essas pessoas não conseguem ver? Não, porque essa geração não consegue ver. Não consegue? Consegue. Mas precisa do quê? Vamos voltar à primeira questão da acessibilidade inata? A experiência da arte é uma experiência do corpo. Assim como a experiência arquitetônica é uma experiência do corpo. Ela não é uma experiência retiniana. Então, você tem que construir condições para que o diálogo se estabeleça. Então, essa foi a primeira... e também não sabiam onde ia ser construído. Tinha uma ideia geral, pode ser no Grande Hotel, pode ser em Belo Horizonte, pode ser em outros lugares, e assim por diante. Lembrando que uma pedra que a gente discutiu muito, que eu banquei nós temos que descentralizar a questão da cultura. Descentralizar em que ponto? Vocês percebem também que a gente carrega um preconceito enorme? Que a arte só pode estar na capital? As artes plásticas? É como se fosse uma concessão, né? Que pudesse ter um museu. As pessoas ainda me perguntam, mas por que Ipatinga? Eu falo, por que não Ipatinga? Nossa, mas esse museu ia dar muito mais certo se fosse em Belo Horizonte. A gente gosta do errado. A gente gosta justamente de fazer o errado. Vocês entendem como que carrega? Gente, eu estou falando isso de profissionais. Eu não estou falando isso de uma pessoa que eu possa encontrar na rua, ou um estudante. Não estou falando isso. Estou falando de profissionais ligados à área de arte e cultura, no geral. Então, o grande projeto foi uma proposta institucional, que ali está, e nós vamos pensar. Toda essa proposta foi readequada. Naturalmente, vocês sabem como é difícil, ou saberão, trabalhar em qualquer prédio que é tombado. Você não pode fazer a alteração que você quiser. E de posse disso, então, um espaço institucional, um espaço propriamente da coleção artística, porque perceberam da relevância dessa coleção. Onde ficava essa coleção? Numa sala.
num corredor, ela tinha um fim decorativo. Não vamos esquecer que uma outra questão, eu queria que você estivesse anotando, eu me sentiria muito mais feliz, né? Isso é coisa de professor, né? Obrigado. Isso é coisa de professor, né? Você está conversando em casa, você fala assim, por favor, minha esposa, anote o que eu estou falando aí, porque é importante, né? É como se fosse importante. Mas uma questão que a gente tem que entender, que está muito associado à expografia e à arquitetura do espaço, é o contexto de exibição. Isso é uma das questões que ainda ninguém entendeu. Ninguém entendeu a relevância. Porque senão a gente teria pessoas capacitadas a trabalhar em expografia em Minas Gerais. E temos poucos. Então, vocês podem me dizer, então, que, porque não tem profissional, sabe? Aquela coisa, quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha. Mas, por exemplo, você vai contratar uma pessoa para fazer expografia. Quem você contrata? Gente, de artes plásticas. Não adianta você fazer cenário. Eu sei fazer cenário. Parabéns. Eu sei fazer sei lá o quê. Não. É uma especificidade. Então, uma coisa que eu quero que vocês percebam que ela é importantíssima. A Folha de São Paulo, ela fez um trabalho, uma propaganda, o Grupo África fez, maravilhoso. Que foi o seguinte: ela pegou um Di Cavalcante original, levou na feira do Benedito Calixto, é uma feira tradicional de São Paulo, onde se vende antiguidades e obras de arte. Então, essa feira é tão importante que depois ela vai para o vão do MASP no domingo. É uma feira, então, estou falando isso porque ela não estava na entrada do shopping, ela não estava do lado do bar Copim, que é o bar que eu mais gosto aqui, né? Copim, não estava lá. Ela estava num espaço que quem vai já tem algum tipo de interesse, ou por prataria, ou por objetos antigos e assim por diante. Eles pegaram, então, um Di Cavalcante original, colocaram o Di Cavalcante numa das bancas e deixaram lá uma câmera ligada durante 7 horas. Ninguém reconheceu o Di Cavalcante em 7 horas. Espera aí, 7 horas? E eu estou falando que Di Cavalcante, talvez um dos maiores artistas brasileiros. Mas vejam, se as pessoas não conhecem, não tem problema. Mas é isso que eles queriam mostrar. Esse mesmo Di Cavalcante estava na Pinacoteca, estava sendo visitado na Pinacoteca. Mas o mesmo Di Cavalcante, quando colocado então numa feira, ele deixa de ser um Di Cavalcante. Mas ninguém chegou próximo para perguntar assim: que moldura bonita, parece antiga. Não. Mas será que isso é original? É um Di Cavalcante? Porque tem muito falso, tem muita cópia. Não, ninguém fez isso. Tudo bem, o que eu estou falando então? O contexto de exposição é uma característica fundamental e por isso que a gente precisa dos arquitetos. É função dos arquitetos, na minha cabeça, realizar esse tipo de especialização que consiga traduzir o que eu consegui aprender sobre a obra numa dinâmica em diálogo com o público. Segundo exemplo, um dos maiores violonistas de Nova York estava cobrando mais ou menos um ingresso, não sei se vocês viram isso, de uns $300, porque ele era o primeiro violonista da Filarmônica, né? Ele estava cobrando $300 e fazia as apresentações na Filarmônica, né? Esse jovem, um jovem prodígio, né? Eu acho que 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, esse jovem desce então no metrô onde está a Filarmônica, no mesmo espaço. Pega o violino dele, aqueles violinos, sabe?
sabe aqueles? Stradivarius, não sei nem falar o nome. Que assim, só de você ver, você já fala assim, 200 mil euros, sabe essas coisas assim? Só o violino em si já seria condições fundamentais para os apreciadores entenderem. Ele desce e toca as mesmas composições no metrô que ele toca lá como o primeiro violonista. Eu não sei se vocês sabem, o primeiro violonista, ele está na orquestra, ele fica em pé. Ele fica em pé e toca. Todo mundo aplaude, todo mundo paga. Ninguém parou para escutar. Ninguém parou para dar. Eu acho que uma pessoa deu $1. Eu não posso falar que ninguém, né? Na mesma noite ele toca lá em cima com casa lotada. Por quê? Gente, por favor, não levem isso para o lado coach, que eu odeio, né? Porque os coaches usaram esse exemplo, tem coach para tudo. Eu estou até com medo hoje em dia, né? Se ir ao banheiro e falar assim, eu sou coach de como usar o banheiro. A coisa chegou nesse ponto, não tem instruções no Instagram como usar o banheiro. Você que sempre usou o banheiro errado, vou te dizer, tem para tudo, hoje te ensino a fazer tudo. Aí o que acontece? Para a gente entender, não é os coaches ficam falando assim, você tem que estar no lugar certo, na hora certa. Não, não é nada disso. Não é nada disso. É para dizer que existe mesmo um contexto que o Bourdieu chama de rituais de observação. Então, o desafio todo é traduzido a partir dessa dinâmica do contexto expositivo. E aí vocês vão perceber se funcionou ou não. Vocês vão perceber que na nossa visita, o que funciona e o que não funciona, né? Na nossa tentativa. É lógico que essa noção que depois que você constrói, se não tivesse o João e a equipe dele, nada funcionaria. Veja só. Por quê? Porque a gente não aprende história da arte na escola. Mesmo se o professor tiver boas intenções, a gente não tem acervos públicos para visitar. Se a experiência é física e corpórea, você pode ter o Google 4D, 8D, que nós estamos falando de outro tipo de experiência. Não é um tipo de experiência retiniana. Todo mundo está entendendo isso? Espero que sim, porque isso é fundamental para vocês também. O espaço conforma uma série de questões que a iluminação, a cor, a própria... Eu estou falando óbvio, né? Parece que eu estou nas artes visuais. Para vocês isso é tão óbvio como qualquer coisa. Mas a tradução disso, de um ponto de vista das obras de arte, é sempre um desafio que a gente realiza. Então, a proposta foi, como trabalhar com um prédio desse? Como trabalhar com um prédio desse, que ao mesmo tempo a gente tinha uma série de limitações, e ao mesmo tempo, né, a gente podia tentar aí fazer esse equilíbrio, né? Manter o prédio em condições ainda dentro da lógica da lei, porque eu queria destruir tudo. Eu queria quebrar todas as paredes, tirar tudo, transformar isso... Mentira, gente, é brincadeira, porque senão não pode ser debochado hoje em dia. Mas, assim, algumas questões eu gostaria de ter feito, sinceramente. Vou dar um exemplo para vocês, tá? São exemplos que a gente vai construindo juntos. Uma das questões fundamentais e uma das... Ih, já tá, não. Fala que tá acabando, não, né? Não, tá. Gente, eu falo demais. Eu marquei até 4 horas da tarde, sem café, por isso que a gente fez um café, tá? Se vocês marcaram algum compromisso meio-dia, alguma coisa, vocês estão perdidos. E os professores falaram que vale nota para quem ficar até o final. A gente já tinha conversado. Então, veja só, algumas questões. Então, veja só, vocês estão conseguindo, e a gente poderia, e eu me disponho a fazer isso, tá? Pensar até um trabalho articulado, quais as soluções possíveis das modificações? Tá? Porque, pensa bem, qual que era uma das exigências? A exigência que aquela locomotiva, a gente vai ver depois, que foi a primeira locomotiva a transportar minério, ela estivesse aqui. Então, isso foi uma exigência. Então, essa foi
A única exigência, além da financeira, lógico, né? E a parte institucional demorou praticamente 1 ano discutindo. Vocês entendem que quem conta a história é quem venceu a batalha. Isso está muito claro para vocês, né? Quem perde a batalha não tem poetas. Quem perde a batalha não tem a capacidade de contar a sua versão da história. Isso está óbvio. Talvez só exista uma que eu conheço que sobreviveu para contar a história, que é o Laocoonte, descoberto em 1503. Porque eles perderam a batalha. Eles perderam a batalha. E a estátua ainda existe. E foi interpretada durante 300 anos, não, mentira, 150 anos, que ela é descoberta tardiamente, 200 anos, exatamente. 200 anos que era um herói que tinha perdido a ética da batalha. Era essa a discussão, como foi tratada. Vocês lembram bem dessa obra? Laocoonte, um homem barbado, né? Que ele está depois da guerra de Troia, o cavalo está nas margens do mar, e aí, lembra do cavalo de Troia, eles não conseguiam entrar dentro da cidade por causa da muralha. Qual foi a ideia? Desmontar os navios e conseguir, então, a partir daquele momento, dar um presente de grego. Já ouviram isso? Porque, na verdade, eles constroem o cavalo e os soldados estão lá dentro. Qual que é o plano? Que que o cavalo fosse colocado, então, internamente, os guerreiros ganhariam a guerra, e é isso que, de fato, acontece. Só que tem uma figura, o Laocoonte. Quem é o Laocoonte? O adivinho. O Laocoonte está andando lá, não, é lógico que ele não faz um gesto tão horrível, né? Mas quando ele vai falar assim, espera aí que tem alguma coisa errada. Quando ele vai falar isso, Poseidon manda 2 serpentes e mata ele e os filhos dele. Por isso que o cavalo foi colocado dentro, porque o Poseidon manda as serpentes assassinas para matá-lo. O cavalo é colocado, geralmente isso acontece, e ele, na posição dele, está sendo contorcido e esmagado por essas 2 serpentes, e sempre interpretava que ele morreu de forma que não era heróica. E aí tem um grande tratado do Lessing, o Laocoonte e as fronteiras entre a arte e a poesia, que ele demonstra esse gesto heróico. Tirando esse exemplo, sempre a gente acaba tendo que falar a história do vencedor. Então, de posse disso, desse espaço, aí voltamos então na nossa locomotiva. Como colocar a locomotiva? Essa locomotiva ficava na usina, né? Como trazer? Qual que é o risco de trazer uma locomotiva desse tamanho para um espaço como esse? Vocês imaginam? Não é quebrar nada, pode ficar tranquilo que os engenheiros trabalham muito bem, né? É que todo mundo ia lembrar desse espaço como o centro de memória do trenzinho. Não estou brincando. É uma coisa muito icônica, muito poderosa. Então as pessoas sempre, as crianças começariam a brincar dentro e falar, vamos lá para a gente andar de trenzinho. Eu falei assim, cara, construir uma imagem de um espaço desse, para as pessoas acharem que é um parque de diversão, tá bom. Se a pessoa brincasse de trenzinho, voltasse e visitasse, tá lindo. A gente fornece até pipoca aqui, eu vou falar com o educativo. Pipoca doce, mas não é essa a questão, é a questão do risco. Então, qual foi a minha proposta? Vocês vão ver. A minha proposta, então, é que ela fosse incluída como um objeto cenográfico. Vocês vão entender quando a gente visitar, que daqui a pouco a gente já vai visitar, tá? O que era a proposta, então? A proposta é que quebrasse todas as paredes aqui, vocês vão ver, e que ela entrasse, de fato, dentro do centro de memória. Veja só, ela teria um impacto em termos expográficos maravilhosos, ela ia ser incorporada pelo próprio conceito da expografia. Então a gente pegaria uma coisa
que foi uma dica e transformaria numa possibilidade, o quê? De pensar o contexto tipográfico. Foi aceito? Não, óbvio que não. Né? Arquitetos. Arquiteto. Eu acho que arquiteto, às vezes... Posso fazer piada de arquiteto ou não, gente? Pode, assim. Eu sei mais de advogado, mas eu estou tentando criar umas aqui de arquiteto. Mas meu irmão brinca, ele é engenheiro, ele brinca, lá, professor do Cefet, aí ele brinca assim, olha, engenheiro é a lei do menor esforço. Então você vira e fala, quero fazer isso, mas não tem outra solução aqui, não mexe com isso não, senhor. Para que fazer um layout bonitinho? Faz. E arquiteto também entra nessa coisa, você fala assim, eu quero colocar aqui dentro, mas deixa eu ver, mais um cálculo, mas quebrar a parede, e nem ele está quebrando não, o problema é esse, né? Ele não é o cara que está quebrando a parede, mas isso naturalmente leva em questão todo esse espaço. Então, na visita que a gente vai fazer agora, tá? Eu me comprometo, se vocês voltarem, mentira, mas se vocês voltarem, a gente trabalha com os aspectos, de fato, da arquitetura, que eu prefiro mostrar para vocês. Eu queria... São 150 slides que era para hoje. Mas deixa para a próxima, porque senão a gente perde uma ótima oportunidade, que é o quê? Uma visita mesmo. E tem outra coisa, não chamem nunca de visita guiada, isso eu quero que vocês escrevam, por favor. Tá? A gente usa, visita mediada agora. Vocês usam ainda visita guiada? Usam? Nossa, isso tem dado umas polêmicas não conceituais, tá? Mas vocês sabem, no mundo de polêmicas, tá? Então, as pessoas estão preferindo mediada. Mediada. Por quê? Porque cria-se aí um desprezo à ideia do guia dos deficientes visuais. Certo? Então é como se falasse assim, quem precisa, ainda falam assim, quem precisa de guia é cego. Porque as pessoas usavam esse termo de uma forma pejorativa. Vem cá, isso vai resolver os problemas? Nenhum, gente, mas eu tinha que falar isso, desculpa. Porque se vocês puderem, a gente prefere usar hoje mediação. E a mediação envolve outros elementos, para falar a verdade. Conceituais, porque, para falar a verdade, você não está conduzindo ninguém a lugar nenhum. Você está criando possibilidades enunciativas para que ele construa, a partir da sua experiência, né, formas de pensar a articulação do espaço. Tá? Então, o que a gente vai passar agora? A gente vai passar propriamente pelos espaços. Eu queria, se vocês me permitirem, que fosse algo mais de discussão, tá claro? De discussão. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, quando a gente estiver visitando o espaço, vocês podem interpelar. O que eu não consegui responder em termos arquitetônicos, sinto muito. Então, a minha questão mais vai ser uma proposição de como nós pensamos dessa solução de um espaço. Então, vamos lá, só para entender como exercício mental. O que a gente tinha? Nada. A gente tinha um espaço do grande hotel. Tá claro? E um desejo institucional de fazer o quê? Não, quem dera. E esse que é o problema. Não é fazer um centro de memória. Gente, vocês acham que o cliente de vocês chega para você, a concepção do centro de memória abarca as experiências. Não. Fazer algo que contava a história deles. Mas que história? A gente não sabe. De que forma? A gente não sabe. Do que a gente pode falar? A gente não sabe. Está claro? Não sabe. Então, a readequação do espaço foi feita, por um ponto, e a segunda discussão super complicada era a discussão de pegar a coleção e não poder comprar mais obras. Então, a gente trabalha com o que a gente tem. Então, como criar um discurso expográfico se você percebe que ali uma outra obra faria uma ótima composição, mas você não a tem. Então, não é um universo que você pode escolher qualquer tipo de obra, porque você, inclusive, está definindo a questão do quê? Toda vez que você seleciona uma obra, o que você está dizendo?
A seleção está associada sempre a uma exclusão. Selecionar algo e excluir dezenas. Essa que é a questão, né? Porque os artistas têm interesse de ter suas obras expostas. Quem não gostaria, né? De ter as suas obras que você produziu nesse sentido de visão e elas não podem ser vistas, né? Então, eu proponho isso, João. Eu proponho, coitado, eu fico sempre com dó das pessoas que têm que acompanhar, porque eu saio correndo, sabe? Tipo um show do Guns N' Roses em 85, que agora ele não corre mais. Então, vamos lá. O Cleberson está acostumado já, né? Aqui, vamos chegar um pouco mais para cá. Tá conseguindo ouvir aí bem? Olha, a gente vai só pensar um pouco os fluxos que a gente vai fazendo e, por favor, intervenham, tá? Por favor, não me deixe aqui na mão, não, por favor, professor. Hoje eu ia... uma das propostas é que a gente vai fazer a expografia agora do Grande Hotel. Então a gente vai passar por uma parte agora geral, né, que ali é temporário. Então, uma das coisas que eu ia mostrar para vocês era uma história da arquitetura a partir dessa transição que a gente sai do século XIX e do século XVIII, principalmente no que a gente entende da arquitetura colonial. Passaríamos então para essa fundação de uma nova cidade, que é a cidade de Belo Horizonte, 1897 a transferência, e todos os planos até chegar propriamente nessa predisposição, principalmente do JK, de fazer uma transformação geral nessa nova cidade, que na década de 40 ainda era considerada uma cidade, no máximo, administrativa. Não era nenhuma cidade industrial e nem uma cidade que as pessoas imaginavam, né, que seria uma grande metrópole, ou uma ideia do... para não ficar usando o termo francês, que é chato, como que a gente traduz? Uma pequena Paris, sabe? Essa ideia de uma remodelação, que a gente pudesse entender ali como uma Paris sendo citada, né? Então, um pouco isso, mas eu queria demonstrar aqui algumas questões, e tem inclusive uma obra do Le Corbusier, que eu ia trazer para vocês, que é impressionante as conexões que está na arquitetura modernista, né? Mas qual que é o nosso desafio? O nosso desafio era o seguinte: primeiro, pensar inclusive as instalações, né? E a tentativa de uma incorporação que ainda não foi construída do jardim. Porque dos pontos fundamentais é que a gente valorizasse esses espaços no diálogo entre dentro e fora. O tempo todo a gente tivesse essa capacidade, né? Então, em termos arquitetônicos, vocês podem ver aqui que a ideia geral de uma entrada poderia ser uma entrada aqui, porque ela coincidiria, inclusive, com a continuidade da ordem da Marquise como foi planejado, né? Mas a entrada aqui também, ela tem uma capacidade interessantíssima das relações, das formas que elas vão sendo construídas, né? A parte da entrada, ela não corresponde exatamente ao ponto central, como se fosse algo linear, algo extremamente estruturado, né? Então, as formas vão sendo construídas, e também a gente fica atento que a gente usou, inclusive, a iluminação, tá, do prédio histórico. Veja só, é um centro de memória, mas a gente teve e quis fazer isso também, né? Que o que pudesse ser preservado para contar também a história do centro de memória, isso também pudesse ver. O que era uma grande dificuldade que a gente enfrenta, né? Essa coisa que é carregada de uma memória que depois a gente não ressignifica. Exemplo, né? As pessoas só ficam falando assim: é lá no Grande Hotel, a Xuxa veio aí. Eu fui num show e eu ficava gritando lá, porque funcionava mesmo como um hotel. Então, pensar essa ideia da ressignificação do patrimônio é um desafio contínuo, né? Porque as pessoas construíram essa imagem. E a ressignificação também está associada ao convite. Porque se a pessoa tem uma memória que veio aqui, mas lá não está desativado,
Você pega uma pessoa assim no transporte e fala assim, mas lá não está desativado? Lá não era um hotel que ficou... E a ideia da circulação não é fácil, né, gente? Não sei se vocês conhecem Patinga, né? Mas assim, aqui uma das limitações, vocês podem me corrigir, né? Mas assim, é um espaço que para circulação é um espaço difícil. O acesso, porque se você não tiver carro, né? Como você faz esse deslocamento? E quando a gente pensa um espaço, a gente está fazendo isso para a população, a gente não está fazendo para um grupo específico de um bairro que historicamente já tem uma propensão do distanciamento, né? Então, vocês estão entendendo como é difícil pensar certas estratégias, porque ele já nasce fechado numa lógica. Cara, você entra nesse bairro, eu falo assim, quero trabalhar na Uzi Minas, não no Alto Forno, né? É essa, né, da criação desse bairro, né? Exatamente. Então você cria um espaço que não tem grade, né? Mas por que não tem violência? Ah, não vamos entrar nas questões sociais, senão depois a gente chora depois. Então, esses fluxos, então, dessa Constituição é uma valorização, e eu sempre cito um exemplo que a gente queria usar isso também. Calma. Não quer mais. Na expografia, era a relação de sombra e luz que é provocado naquela construção que ela aqui, ó, em cima, gente, ela faz um ritmo, mas a gente não consegue ver. Você fala desses vazados? Isso, esse. Como que chama tecnicamente, por favor, professores de arquitetura? Ah, não brinca que o nome é tão bobo assim. Tem um pergolado em casa, para arquitetura também chama isso? Ah, não, é decepcionante. Tinha que ter um nome em grego. Então, o que a gente queria? Que pena que hoje não está com sol, né? Porque ele consegue fazer uma construção rítmica das sombras e vocês vão ver que a expografia se baseia em vários momentos nessa ideia, né? De ligação entre o dentro e o fora e certos ritmos que a gente foi construindo a partir daqui. A gente tem quanto tempo? Era até 4 horas? Porque senão a gente extrapolaria até às 7. Eu estou pensando, é por isso. A gente tem quanto tempo? A gente tem 40 minutos. Então vamos lá. Nós vamos ter que fazer uma opção. E vocês escolhem, não por votação. Eu olho para a cara dos professores. Nós temos duas propostas. Ou vamos para a expografia artística, infelizmente a gente não vai conseguir passar por tudo. Ou a gente vai para a expografia do ponto de vista institucional. Veja só, a expografia institucional, ela está ligada a todas aquelas questões que a gente já discutiu, tá? E a expografia artística... Vamos para a expografia artística? Não sei porque eu perguntei. Não sei porque eu perguntei. Vamos lá. Então, a questão aqui, que a gente fica sempre em dúvida, isso aconteceu no Museu de Arte da Pampulha, isso aconteceu na Igrejinha da Pampulha, isso acontece aqui, porque em vários momentos, principalmente na Igreja da Pampulha e principalmente no Museu de Arte da Pampulha, existe uma busca de vários profissionais trabalhando em conjunto. Veja só, Burle Marx, Portinari, Niemeyer, porque é um conceito na arte que a gente utiliza, não sei se na arquitetura vocês utilizam assim, é uma possibilidade de uma arte total. Era tentativa de um conceito que já foi utilizada quando a gente vai discutir a arte do ponto de vista das grandes catedrais, ela ocorre também numa vinculação de quê? De tentar vários profissionais ao mesmo tempo, trabalhar no jardim, trabalhar no que a gente está falando dos aspectos decorativos. Então, vocês percebem que um não suplanta o outro? Um não é mais importante que o outro? E o desafio de um arquiteto que tem que trabalhar com um pintor, eu acho que é o mais fácil falar assim, um pintor que tem que trabalhar com um arquiteto. Porque eu estudei muito a Igrejinha da Pampulha, né? Desde dos primeiros desenhos do Portinari e assim por diante. Veja só, querendo ou não, viram o desenho? Eu desenho muito mal. Mas vendo ou não, querendo ou não, ali já construiu uma moldura pro Portinari. Quem está acostumado a trabalhar com a tela
quando já tem uma moldura e uma coisa que pouca gente sabe, né? Quem faz a queima dos azulejos não é Portinari, é a Oziarte. A Oziarte era uma equipe específica, então o artista ali, ele está mais como um projetista. O artista, na década de 40, ele é acostumado a fazer todo o processo. A tela, o pincel, é uma coisa autônoma. É uma coisa que ele constrói praticamente sozinho. Agora, o que ele precisa? Ele precisa passar as informações a partir de um desenho, que é um projeto. E quem vai executar é uma equipe que vai conseguir fazer a materialização daquilo naquele painel. Olha que brilhante. E quem trabalha com cor, quem trabalha com queima, quem já trabalhou, sabe da dificuldade das variações cromáticas. Sabe da dificuldade de trabalhar com pigmento. É muito difícil. Quem trabalha com cerâmica, por exemplo, chega a um ponto que a gente nunca tem controle total do que vai sair ali, mesmo se você seguir todas as indicações. Então, em certa medida, essa ideia aqui, ela não está concluída. Porque se a gente não estabelecer os diálogos aqui, a gente constrói algo fechado dentro do espaço, e não é esse o projeto. O projeto, inclusive nessas relações de abertura, que o fora e o dentro estivessem em contato o tempo todo. Vamos entrando um pouco. Ah, eu acho que vai lá, ó, vai dar sol, gente. Vamos esperar aqui até as 4? Ali, ó, o ritmo. Posso fazer uma pergunta? Não, lógico, por favor. Deixa eu só chegar aqui para todo mundo escutar. A gente escolheu qual que a gente vai? Vamos só entrar aqui e aí a gente já vai para lá, tá? Eu queria que eles vissem. Pode chegar mais perto aqui, gente. Se quiserem. Claro. Eu queria fazer uma pergunta para o Vibas, porque isso que você falou ali fora é uma coisa que a gente fala muito nas visitas. Eu queria saber se a gente pode afirmar isso com certeza ou não, né? Que vocês, como opção expográfica, vou chamar assim, decidiram manter esse diálogo entre o espaço externo e o interno. E a gente fala muito nas visitas, quando a gente vai falar dos aspectos arquitetônicos do prédio, que isso é uma característica da arquitetura modernista brasileira. Você acha que a gente está afirmando com... Posso afirmar? Podemos continuar afirmando? Ok. Então, essa ressignificação do espaço, de alguma forma, dialoga com a função original dele, que era fazer esse diálogo entre o espaço externo e o interno. É isso mesmo? Eu posso falar categoricamente que é. Depois que ele acenou com a cabeça. É sim, gente. Então, respondendo a sua questão, é uma questão muito boa, João. É uma ótima questão. Estudei muito sobre esse aspecto nos últimos anos e posso afirmar que é uma característica. Exatamente. Agora, veja só. Volto aí, os professores me ajudam, a essa questão do papel do jardim no externo. O papel do jardim, ele tinha também como uma função ou atribuição o diálogo, como um componente também da própria estrutura do prédio. Exemplo, quando eles reformam então a Praça da Igrejinha da Pampulha, ali, o que acontece? Muda completamente a ideia de relação da obra com o público. Você não pode construir uma praça. Você pode, mas contrata um arquiteto que tem essas noções básicas. Ali em frente à Escola de Direito, quem passa lá, ninguém nota. Tem uma obra do Franz Weissmann, enorme. Criaram um pedestal para ela. Lá, ela se perdeu dentro do espaço. Então, esses cuidados são cuidados fundamentais. Então, isso, em certa medida, é preservado. Não vamos entrar propriamente no grande hotel, mas a gente dá uma passada. Então, o fluxo aqui é ir nessa direção, onde tem um texto aqui de apresentação básico. Essa é uma discussão longa também, sobre o desejo, né, de como a Uzi Minas queria ser representada. Então, uma das estratégias é justamente essas estruturas da composição dos materiais que compõem, junto com a logo. Quem trabalha sabe muito nisso, né, que tem uma lógica da aplicação das marcas, como ela deve aparecer e assim por diante, né?
Então, vamos seguindo. Nós vamos passar por aqui. Antes de ir embora, por favor, vamos ver a locomotiva, hein, a solução que foi dada de colocar ela para frente. Então vão chegando, vocês podem ficar nessa posição aqui, nessa posição. Você está na mesma área, você está andando muito. Você me dá receita com isso. Vou trabalhar junto com você. Olha lá, ele está escutando. Chega mais, gente, aqui, ó. Aqui é para ficar perto. Isso, bem perto. Isso. Olha, o que a gente faz? Como tem muita gente, ainda bem, nós fazemos o seguinte fluxo. Olhamos o espaço, depois eu ando mais um pouquinho, aí vocês têm a opção de ver o que a gente está discutindo. Veja só. Então, o que era parte do projeto? Parte do projeto é que todos os fluxos, todos os espaços que a gente vai, ele tem um texto inicial. Esse texto visa construir a partir de um público leigo que não tem acesso à arte, as relações estabelecidas com cada espaço construído. Como que são as separações? As separações, espero que a gente tenha conseguido fazer isso. Primeiro, esse pé direito é maravilhoso, né? Primeira coisa, né? Dá vontade de mandar quebrar aqui, ó, o curador que cai. Quebra isso aqui, só tira isso aqui. Porque mas já aí quebrou, não já quebrou? Uma parte? Já quebrou, né? Mas assim, podia ser tudo. Aí o pé direito tal. E aí, o que era a proposta então? Que é a solução do Luiz, do João, uma coisa maravilhosa, né? O que é a questão? Primeiro, ter clareza dentro das possibilidades que essa obra, a partir da leitura do texto e das conexões, esteja claro que elas fazem no mesmo grupo de sentido e de experiência. Então, eu não sei nada quem é Franz Weismann, eu não sei quem é Daniel George, por isso que não é estilístico, diálogo com o espectador. O que é isso? Gente, a gente não sabe, mas pouca gente sabe como lidar com uma escultura. Né? Do ponto de vista, oi, tudo bem, escultura? Não, que algumas exigem o aspecto da frontalidade. Outras, como essa, vai exigir que você faça o quê? Que você circule, e depois vocês vão fazer isso, e que as formas geométricas vão sendo construídas na sua cabeça a partir do momento que você vai vendo a obra. Então, tem um espaço físico específico, não pode encostar, só eu, da materialidade da obra, e tem um espaço mental que é criado a partir do momento que você constrói as conexões com a obra. Veja só, se você não aprendeu isso na escola, é impossível você chegar aqui e definir essas possibilidades. Isso aqui são formas geométricas construídas dentro do espaço. Não é uma coisa do eu amo, não amo, gosto, não gosto, e até o tipo de material que é construído. Pedestal, sem pedestal. Anotem isso, que isso é uma coisa muito clássica que a gente enfrenta muitos problemas. Obras modernas e contemporâneas foram criadas sem moldura, é a quebra da moldura, e a quebra do pedestal. Porque ela diz aqui, eu sou o mundo, eu faço parte do mundo, eu não estou no pedestal. Alguns artistas pedem. Quando o artista pede para sua obra ser interpretada assim, de fato o é. Então, esse espaço aqui, ele visa a se constituir com esse tipo de interação que a gente tem. Então, essas três obras, essa obra, por exemplo, vocês sabem que essa obra, onde que está? Alguém sabe? Brasília, lá na Catedral. Só que ela é sempre vista numa altura completamente diferenciada. O que a gente já pensou? Que ela pudesse agora ser vista de uma forma
completamente diferenciada, que é da aproximação. E os riscos estilizados na intervenção é a própria Catedral de Brasília. Você está vendo como que eu acabei me comprometendo com muitos riscos aqui de intervenção em algumas obras, né? Mas para isso que a gente faz, né? E aí depois eu quero que vocês circulem e a gente tem que fazer um estudo, gente, se essa obra, depois vocês vão fazer, tá? Se essa obra era para ser vista assim, que na verdade é. A solução do espelho é uma solução. Vocês estão vendo que eu estou discutindo tudo a questão da expografia como interfere. Porque se você a vê assim, é um tipo de proposição. Porque toda a constituição dela é a partir de aspectos que estão associados de novo a essa percepção do deslocamento. Sabe quando uma pessoa vê o Davi de Michelangelo e fala que o braço é deformado? Quando a pessoa está falando isso, porque ela não sabe o que é um escorço. E não sabe que não é aquela visão. A visão é embaixo. E você vai ver no momento que você circula. Mas Vivas, então todas as obras que eu já vi até hoje, eu nunca vi? Além de não ter visto, se não foi lá, óbvio. Tem outra coisa, você não viu. Você não sabe o que é aquilo. Por isso que as pessoas ficam só fazendo comparações do braço de estanho, do pênis pequeno, não sei o que, sabe? É isso que alimenta a história da arte, esses comentários. Mas exige que você tenha uma distância, e na arquitetura não preciso dizer isso, uma distância específica para você instalar as obras. Agora, então, esse espaço é um espaço da conformação, aquela obra tem 11 metros, e aqui também a gente brinca com as dimensões. Como escultura não tem essa coisa da cópia do original nesse ponto. O escultor geralmente faz uma escultura menor e depois ele faz a maior. Principalmente nas concorrências públicas, por causa do preço. Isso aqui não é barato, não é só do ponto de vista artístico que está colocado. Mas você dobrar uma chapa, a Milka, ele só corta e dobra? Por que você não corta e dobra? Pode ser até um papel. É só isso que ele faz. Só. É muito simples. Mas ninguém faz. Ninguém pensou antes, né? Então, esses espaços... Agora, eu quero que vocês percebam esses efeitos que a gente fez, né? Além de sustentação e da iluminação, para dar um aspecto de sombra dentro do espaço, uma composição expográfica. Quando vocês chegarem mais para cá, vocês vão ver. E os cortes milimetricamente pensados. Depois vocês voltam aqui, tá? Vindo aqui, ó, vocês vão ver como cada composição, eu vou alertando isso. Vocês estão vendo lá que o vermelho bate aqui primeiro, depois tem um outro tom e já pega na obra do Iannelli, que pertence a outra sala completamente distinta. Cromaticamente. Veja só, vou mostrar lá para vocês. Eu vou mostrar vários cortes que a gente vai fazendo. Ali é outra sala. Claramente vocês vão ver as formas geométricas, que elas são construídas em todos os espaços pensando, porque a gente não queria um cubo branco. Parede fechando, branca, com salinha, tipo uma baia, né? Uma gavetinha, né? Então, é lógico que a gente não perde a especificidade de cada obra. Esse discurso é um discurso distinto daquele discurso, como é um discurso distinto desse discurso. Mas, mesmo assim, existem atravessamentos o tempo todo. Então, vocês vão ver a sobreposição das formas chegando lá em Iannelli, naquele vermelho que está lá atrás, né? Essa área, né? Essas obras do Jorge dos Anjos, maravilhoso. Eu falo com meus alunos, né? Meus alunos chegam muito agressivos na sala, falando assim, mas professor, não existiu artistas negros no Brasil. Aí eu pego assim, mesmo, você conhece o Jorge dos Anjos? Não conheço. Não, mas você vai continuar dizendo que não existiu. Você não estuda. Significa que eles vão pesquisar Jorge dos Anjos? Não, vão chegar na outra aula, mas não existiu. Por quê? Para falar a verdade, o nosso problema da história da arte brasileira, diferente da europeia, foi de uma produção muito significativa de negros, mulheres. Isso não aconteceu na Europa da mesma forma. Então veja só, Jorge dos Anjos é um artista fabuloso e, além disso, Maurino Araújo.
morreu recentemente e já está no esquecimento. O Maurino Araújo tem uma produção na década de 70, 80, 90, sensacional, e ele faz uma viagem no continente africano, volta e ele se descobre negro. É uma história muito bonita. Por isso que ele passa a valorizar certas formas de uma matriz discutindo justamente a sua relação da origem, né? Justamente discutindo assim, quando a gente fala África, as pessoas falam país, né? Sabe? Não um continente como é a diversidade. Então, mostrar esses artistas também está associado ao seguinte: a história da arte está muito associada a não mostrar o que foi produzido. Muito mais de acreditar que não teve ausências tão significativas. Lógico, gente, eu não preciso dizer que a condição das mulheres, dos negros, sempre foi uma questão. Se uma pessoa dessa venceu, é porque ela teve que lutar 100 vezes mais. Mas dizer que não existiu é justamente menosprezar quem produziu. É disso que se trata, né? Então, essa parte tem os textos, tá? E aqui vocês estão vendo as estruturas dos vazados? Então, essa é uma sala. Mas a comunicabilidade aqui abre para outras possibilidades interpretativas dentro do fluxo dessas salas. Vamos acompanhando. Você está atrasado. Você está super atrasado. Ele não aguenta mais. Chegou muito atrasado, não foi pontual. Pede desculpas para ele. Isso. Olha, eu vou chegar até ali e depois vocês voltam. Aí você fala assim: Vivas, eu posso ir para aqui? Pode. Vivas, eu posso seguir o fluxo? Porque lá tem um texto. Sim. Eu posso dar um pulo? Não, pulo não pode. Mas o que acontece? Tem um nível mais específico da narrativa, que eu pensei a articulação dessas obras. Lembra da curadoria educativa? A curadoria que visa um público que não teve acesso à história da arte. E ninguém teve acesso à história da arte, gente. Isso aí não é uma questão nossa. Só você estudou naqueles colégios, Santa Maria, não sei o quê, aquele, você aprendeu até espanhol. E aí, a gente continua aqui, mas depois outra coisa arriscada, né? Os riscos que eu fui. Vocês viram o anjo? As sombras do anjo? Espero que vocês tenham visto. Porque eu sempre trabalhei com essa questão também da luz e da sombra como um aspecto, como essa obra do Casulo. A obra se encerra aqui, na materialidade. Isso não faz parte dela. Em termos tipográficos e curatoriais, isso é uma escolha, né? Você fala assim: Vivas, mas você faz muitas intervenções. Faço. Você tem consciência disso? Total. Mas não, tem. Outra crítica? A crítica deveria ser assim: mas o que isso condiz a uma leitura equivocada da obra? Eu estou disposto a discutir. Mas a disposição do cubo branco não dá. A sombra também é uma materialidade. É uma materialidade. É impossível não pensar a sombra e depois esse esquema de luz, ele pode ser pensado de outras formas também. E, gente, outra limitação que a gente tem é o seguinte: pessoas que trabalham especificamente de luz para exposição. Quem trabalha com luz para o teatro pode ser o cara mais foda do mundo, para o show é uma coisa. Para a exposição, eu agradeço muito, muito, é o Otaviano, não é? Sim. O Otaviano fez um trabalho comigo aqui que a gente passou 3 dias juntos. Então ele foi um cara super generoso comigo. Não sei como que ele não me matou. Porque imagina para acessar aquele esporte, vocês sabem como é? Aquele esporte lá, ó. Aquele esporte. Porque, gente, outra coisa que eu acho lindo, né? O arquiteto vem para você e fala assim: não, eu tenho um programa que mostra, inclusive, a incidência da luz em cada obra. É mesmo? Que lindo. Deixa eu ver o programa. Aí você vê o programa. Nossa, que lindo a incidência de luz em cada obra. Aí você chega na realidade aqui. Você chega na realidade,
você começa a perceber que ele não calculou sombra. Ô, gente, mas depois vocês me corrigem, mas não corrigem em público, não. Teria que ser um estudo aqui de tantas variáveis e teria que ter toda a expografia já construída, com os planos de luz, com um cálculo, para a gente saber se aquilo ali vai fazer sombra nisso. A gente tem uma visão mais geral, mas é muito difícil. Então, eu não sei como chama isso, ele vinha com o carrinho. Subia lá. E o carrinho não pode andar com aquele negócio elevado, coisa chata. Seria pelo menos emocionante. Aí ele mudava uma e falei, cara, não deu não. Mas luz também é relacional, né? Uma está aqui e outra está aqui. Quando uma acende, aquilo que você imaginar. É lógico que tem fatores técnicos que você consegue minimamente, mas não é tão simples, né? Então, eu acho que eu falei. Então, seguimos. Vou seguir nessa direção. A Lilisa, que trabalha com essa materialidade, assim, eu nem estou falando de obras individuais, não vou falar porque senão eu fico aqui até amanhã mesmo. Então, aqui os caminhos da representação. Quando vocês chegarem nessa parte, eu quero que vocês consigam ver aqui o corte que eu fiz, já associando um primeiro espaço, um segundo espaço e a visualidade de outra obra lá atrás. Toma cuidado só com essa obra. Isso. Ai, que alívio. Gente, outra questão da instalação. Essa é uma obra única, feita em madeira recortada, que aí você vai trabalhando na expografia. O que acontece? Como colocar ela aqui? O gancho está aqui atrás. Como colocar ela? Vocês estão entendendo que se eu pegar de um lado e você pegar do outro, ela quebra? Vocês estão entendendo que uma pessoa vai ter que ficar aqui atrás enquanto a outra coloca? E aí o cálculo foi errado, a parede fez assim. Aí sabe o que aconteceu? O gancho também não suportou. Aí sabe o que aconteceu? Você quer morrer. Por quê? Aí num feriado, a gente trabalhando aqui, contratamos um serralheiro, virando para ele e falando assim, mano, minha história é o seguinte, eu preciso de um gancho que suporte tantos quilos, assim, assim, assado. Falei, só isso? Eu falei, mas você não é um arquiteto, nem é mais... Não sou não. Aí o que aconteceu? O cara voltou 2 horas depois com o gancho, instalamos o gancho, mesmo assim a dificuldade. Umas 8 pessoas, porque é pesado, uma tem que ficar atrás. E aí, vocês sabem que as pessoas já estão super felizes quando acontece um evento como esse, né? Para entregar, já estão super felizes. Aí todo mundo conseguiu instalar a obra. Então, vocês percebem aqui que nós temos um problema de uma especialização que o cálculo é, por vezes, muito mais complexo que a gente poderia... Não, para vocês não é. Mas até depois a gente calcula o que poderia ter sido maior, o que ter sido menor, um pé direito, uma construção de uma base como essa, porque as obras sempre têm que obedecer às possibilidades das obras. Então, exemplo, todas as exposições, 9 em 10 exposições que a gente vai no CCBB ou outras instituições estão erradas. Você vai lá na Casa Fiat, tem um Caravaggio, traz o Caravaggio. Não tem pé direito. A iluminação é direto na obra, no verniz. Aí o que você tem que fazer? Você tem que olhar de lado. Você vai ver os impressionistas, lá em São Paulo. O que acontece? A distância você tem isso aqui para ver Monet. Recuou, bateu aqui num negócio. Então, as condições da visualidade da obra eram um dos aspectos mais complexos que não obedece a uma natureza mais objetiva em relação ao quê? A construção dos painéis e outras coisas. Vamos lá? Seguimos aqui. Tem uma coisa que eu gosto muito nessa galeria.
são esses recortes que ela propõe do próprio espaço, que é como se eles estivessem emoldurando o nosso olhar e nos chamando a atenção para relações possíveis entre as obras o tempo todo, de acordo com o lugar que a gente ocupa na exposição. Então, por exemplo, eu estou aqui agora, eu nunca tinha visto esse ângulo, agora que eu vi. Que essas duas pinturas, elas estão emolduradas para mim aqui, nesse ponto que eu estou. Né? Tem um recorte do acervo que me permite fazer uma relação imediata entre as duas, só pela forma como o espaço foi pensado, né? E essa galeria era toda cheia desses jogos, em que a gente se posiciona de um lugar ou em outro, e o nosso olhar é reportado de uma forma ou de outra, de acordo com a nossa corporalidade. Né? Exato. Por isso que eu estava chamando a atenção das formas que vão se construindo pelo recorte geométrico, até fazer uma conexão da parede, cromaticamente, a chegar ao IANL. E o que o IANL trabalha? Com a ideia do cromatismo, vocês vão ver as variações sutis. Então, um vermelho que chega a uma outra tonalidade é o mesmo aspecto do IANL. As paredes, as cores, então, são pensadas numa variação cromática para enunciar a obra que vem. E eu vou mostrar assim mais boa, né? Aspectos. Então, aqui a gente entra em outra sala, né, que condiz. Gente, eu posso falar, pode chegando mais para cá, eu posso falar coisas que não funcionou também, né? Muita coisa não funciona. Esse gradil não funcionou para mim. Tá? Ele é desnecessário, ele cria uma rivalidade com a obra, sabe? Era para fazer um diálogo e uma comparação. Sim, eu digo categoricamente. Ele não funcionou e ele é desnecessário. Se a gente tirar aqui e colocar essas obras, cria um diálogo mais correto do Chanina, que está aqui, a essa parte mais gráfica que está aqui. Ó. Então, é um pouco isso, né? Então, veja só. Aqui, a gente ainda conforma um olhar lá para o fundo. Porque se você quiser voltar daqui para lá, assumindo uma outra configuração, não tem problema. E as vistas dos recortes, da forma geométrica, que vai conferir uma visualidade com a outra obra. Mas continuando aqui, estou indo mais rápido, gente, porque o que a gente faz? Quando vocês chegarem aqui, por favor, comecem a desenhar esse fluxo desse vermelho, da outra obra do IANL vermelha que vai aparecer aqui, ó. Vai acompanhando o vermelho, olha lá, ó. Então, se você sai andando pela lógica da parede, cria uma linha diagonal que leva àquela obra. Ô, gente, isso é acaso? Não. São horas pensando que aquela obra deveria estar naquela situação. Aí a gente sai, duas obras comparativas, que aqui estão, sob a relação da usina, né? Aqui estão a parte mais relacionada com a perspectiva. Essa obra a gente já tinha visto lá no fundo. Agora, veja só. Saímos daqui. Nelo Nuno. O vermelho de outra obra do Nelo Nuno. Como diálogo. Em diálogo com a obra do IANL. Vocês lembram lá as variações cromáticas do vermelho, mais próximo, quase um vinho? Vocês vão ver a materialidade dessa obra, que ele trabalha com pequenas variações, produzindo esse efeito, que é o efeito do quê? Que é o efeito muito sutil de uma cor levando a outra. Mas a gente só consegue ver isso na distância. Aí parece que ela vibra. Voltamos aqui, o amarelo. Aí vocês podem vir aqui, tá? Olhando para o fundo. Olha as formas geométricas de novo construídas, ó, dentro do espaço. Estão vendo? Eu não preciso desenhar não, né? As formas geométricas, né? Vem então, por favor. Pode chegar mais para eu explicar. O quê? É porque eu estou coletando com... Eu vou falar que eu te contratei só para ficar aqui. Olha, vocês perceberão, vocês vão estar na minha posição aqui depois, tá? Na minha posição. Vocês vão ver um diálogo que é Tomi
são da mesma matriz de linguagem. Tomi, Amilcar e Anelli. Aí você vai sentar aqui e vai ter a dimensão básica dessa sala, que ela se constrói, na sua totalidade da percepção, e ao mesmo tempo nos quadros individuais. E mais, outro risco. Qual que é a questão da arte moderna? É o quê? Lembra da moldura? A moldura, se tivesse uma moldura aqui, ela fecharia a noção da expansão e do infinito. Esse gesto que aqui está, ó, alguém calcula aí, arquiteto. Ela viria mais ou menos até aqui, estou supondo. Se ela viesse até aqui, o que eu fiz? Taquei um amarelo embaixo. Porque ela ganha, então, a noção de infinito. Tá claro ou não? Então, e essa é uma escultura que tem aqui. Quem que é de Patinga aqui? Sabe? Sabe qual é? Sabe nada, né, gente? É da estação ferroviária. É da estação ferroviária? Então, foi uma citação que eu quis fazer, a gente queria pintar ela de amarelo de novo, né? Porque ela está muito suja. Porque é o mesmo gesto associado aqui está. Então, esse gesto está associado aqui, que está em diálogo com esse ponto, que ainda mantém aqui, ó, o diálogo entre essas obras. Então, eu quero que todos consigam chegar a esse ponto para ver exatamente o quê? Essa constituição aqui, ó, de uma obra na sua totalidade. Quem chegou ali e viu, você tem que ver todas. Aí a gente pode ir nessa direção ou nessa direção. Novamente a ideia de um texto inicial. Então, a ideia aqui é que a gente ainda conforme outras relações. Essa é a área mais aberta que eu diria, onde as linguagens estão o tempo todo articuladas. Vocês estão vendo aquela obra do Manfredo? Quando vocês estiverem naquela parede, também tem uma associação de uma obra do Manfredo aqui com aquela obra que lá está colocada. E também uma matriz cromática, mesmo sendo obra completamente distinta. Vocês estão vendo que aqui o Roberto Vieira, na folha de ouro, ela confere já um diálogo com a aproximação do sol alheio? Então, o que acontece? Você segue esse fluxo e esse espaço constitutivo das aproximações cromáticas nessa sala. Então, veja só, essa sala, eu acho que eu sou a única pessoa que fala mal de mim mesmo, assim, em público. Não, você também fala? Ai, que alívio. Mas assim, essa sala era a sala que tinha como propósito ser a mais livre, porque nós estamos falando de linguagens não consensuais, que não é pintura, não é escultura propriamente. E ela ficou uma sala ruim. Ela ficou uma sala que criou mais barreira que propriamente uma proposição da liberdade. Esses painéis, né, devia ser uma homenagem à Lina, virou uma coisa meio cirurgia, aula de anatomia. Vocês estão entendendo? A parte mais contaminada que deveria ser, em termos expográficos, ela é contaminada no mau sentido da abertura. Então, nas obras mais tradicionais, teve um cuidado imenso de que uma obra dialogasse com outra, que tivesse respiro. Até para andar aqui, é meio... Vocês estão vendo? Ruim. Vocês vão ver. Então, são soluções... Aí são os arquitetos, né? São soluções que você explica, aí você fala assim... Aí depois você explicou 10 vezes, você acha que ou você é burro ou a pessoa não está entendendo. E quando você acha que você é burro, você erra. Porque a pessoa não está entendendo. Então, vocês estão entendendo a questão da expografia aqui? Ela não permite, ela obedece, por exemplo, à distância mínima, mas essas obras precisam de um outro tipo de distância do ponto de vista da percepção. Então, vamos caminhando.
Olha que lindo isso. E instalar cada peça dessa, qualquer coisa lasca e quebra. Aí vocês vão ver também a noção dos minerais e da luz que bate dentro dessa conformação. Então aqui a gente está numa sequência de obras. Vejam essas obras aqui, ó, que eu vou mostrando, que vocês têm que ver como a luz desenha a própria obra, tá? Olha que lindo essa estrutura do cobre. E dá para pensar várias formas de instalação dessa luz. Eu vou mostrar outras obras para vocês, que uma mudança aqui produziria... Vocês estão vendo que dá para ver nessa posição, dá para ver nessa posição, e ela vai mudando conforme... Na verdade, é diferente daquela que você falou, né? Quando você não tem espaço para ver. Essa obra aqui, estar aqui do lado, também faz parte da experiência dela. Exato. Não tem um ponto só para olhar para ela. Exato. E outro ponto, gente, vocês estão vendo que a ideia de moldura é feita com o mesmo material para gerar uma integração que na história da arte a gente chama de objeto. Isso não é nenhuma pintura, nenhum objeto bidimensional, nenhum objeto tridimensional. Ela é um objeto. O que é o nome objeto? Toda vez que você não consegue estabelecer categorias muito objetivas, é um objeto. E o objetual está inclusive numa moldura imaginária construída pelos próprios materiais. Imagina se um conservador restaurador virasse e falasse assim: por que a gente não coloca uma moldura de madeira? Isso não é incomum. Mataria todo o discurso da obra e a experiência. Sim. Pode me falar um pouquinho desses módulos aqui? Como é que foi essa ideia? Então, vamos lá. Imagino que foi um desafio, né? Assim. Foi. Para falar a verdade, o que a gente queria? A gente queria lidar com uma experiência que ela fosse, ao mesmo tempo, imersiva, cada obra individualmente sendo tratada dentro da sua individualidade, mas mais contaminado possível. A ideia era da contaminação. E essa luz, olha que dificuldade trabalhar com esse plano de luz como reflexo de cada obra. Sabe por que é difícil? Porque você não consegue controlar como um spot. O spot, vocês sabem, você pode tirar ele aqui, mudar de posição. Enquanto foi feita essa opção, eu achei que a luz pudesse ser mais controlada. Não o foi, e eu tenho ainda dúvidas sobre a manutenção dessa parte. Primeiro, para a circulação. Segundo, esse ponto de ter algumas obras fora do acrílico cria também uma dubiedade se o acrílico é a própria obra também. Por que não, em obras contemporâneas, não poderia ser um branco sobre branco? Então, assim, eu posso contratar vocês para um concurso para refazer a expografia aqui. Mas ela deveria ser no aspecto mais da contaminação e da liberdade. Isso não me deu liberdade, não me deu uma construção, e ficou essa cor, ficou essa coisa clean demais, e é o oposto. Olha o cobre com efeito de luz, olha a madeira. Então essa contaminação, isso aqui cria uma rivalidade com o aspecto contaminado dessas obras. Não sei se vocês percebem isso assim. Não, né? Para vocês está tudo lindo, então tá bom. Não vou mudar mais nada, não tem concurso, não tem mais nada. Olha só. Depois vocês olhem também o efeito de luz, tanto nessa obra, como naquela obra, que é a luz que desenha propriamente esses espaços figurativos. E vocês sabem de que isso aqui é feito, né? Quem adivinhar aí, ganha um prêmio. De que isso aqui é feito? O que é isso aqui? Alumínio? Não, sim, o material, mas do que é? Isso é de uma coisa.
Ar-condicionado antigo. Não esperou chutar. Aluno é assim, né? Você pega, pergunta, demora 5 minutos. Aí quando você responde, ele fala assim, mas isso é óbvio, né? Eu não respondo coisa óbvia. Então, ele pega essa materialidade como transformação. Então, isso aqui a gente já expôs de todas as formas também, nos testes. Mas vocês estão vendo aqui que o pé direito também não é tão bom? Estou falando como curador, né? Mas assim, o pé direito poderia ser aqui imenso para essas obras contemporâneas. Olha o Jaime Reis. Ele é um objeto, mas se ele tivesse uma espacialidade, como o Marco Túlio Rezende, ele ganharia aqui em destaque. Né? Vamos andando? Essas obras maravilhosas aqui, eu não estou passando por obras individuais, mas eu poderia fazer isso. Né? Aqui depois eu quero ver, ó, o Manfredo está aqui, ó. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver. A outra obra do Manfredo está lá, ó. Também pensado dessa forma, em diálogo. Isso aqui é tudo feito, gente, com a materialidade. Do que, né? O que é a discussão? A materialidade da obra sempre foi feita com uma tela com superfície pintada. Sempre. O papel com superfície desenhada ou pintada, ou uma aquarela. O que essa sala coloca como questão, né? O papel e a materialidade, que sempre foi vista como algo secundário, ela é tratada como algo primário. Exemplo. Olha o papel. Isso é só papel pensado. O papel que era só um veículo, o papel que era só um meio, ele se transforma na própria materialidade discursiva daquela obra. Essa obra, Mário Azevedo veio aqui, ficou muito emocionado, foi lindo, uma das palestras, é o artista. Ele vai pensando papel e consegue produzir essa materialidade. Essa que está atrás, olha que interessante, você vê a tela, você vê a malha. Por que então? Sempre o artista escondeu, preparando a tela para ser veículo. Esses artistas vão trabalhar aqui nessa conformação, mostrando a materialidade, e por isso chama desvelamento e incorporação, explicando essas técnicas. Muito dessas técnicas, como que é feito? Pinta, raspa. Pinta, raspa. Pinta, raspa. Até o veículo, a forma da imagem, valoriza a matéria que está embaixo. Não é foda? É muito. Então vamos chegando aqui. Aqui o diálogo ainda se conforma. Eu vou chegar até ali para a gente estar encerrando e abrindo para questões. Então vou ficar aqui. Vamos chegando, porque agora é o momento que eu me emociono e digo que essa turma foi a melhor que eu já recebi aqui. Mas é mentira, né? Vocês sabem que eu falo isso para todas as turmas, né? Vamos chegando. Olha só, como eu estou cumprindo bem o tempo aqui, eu queria que vocês ainda tivessem um tempo, um pouco para ficar mais, né? Mas depois fazer esse percurso para vocês perceberem aqui de cima que isso foi uma escolha curatorial. Abrir um espaço para que naquela parte de cima você conseguisse relacionar o espaço do Grande Hotel com o espaço da expografia aqui em Diálogo. E vai ser a última expografia que a gente vai trabalhar lá, vai ser o espaço mesmo do Grande Hotel, né? Então, em certa medida, não sei se vocês conseguiram perceber assim um pouco o desafio, né, de pensar as obras individuais, tentar fazer um discurso que obedeça à seriedade da história da arte,
porque aqueles termos não são termos errados ou equivocados, né, que está ali, mas vocês percebem que é um tipo de texto para o público? Vocês vão perceber. Não tem nenhuma citação. Vocês já viram exposições que vocês falam, chegam e falam assim, essa exposição mostra os fluxos e os refluxos da cidade moderna a partir da coerência do Derrida, a partir da forma, da aproximação e da distância, não sei o que. Você lê o texto e fala assim, sou pouco, vou embora. Não fala das obras, não fala das propostas. Então o objetivo, nosso catálogo também está sendo elaborado com textos que ajudarão. Não precisa mais de ajuda. O João e a equipe do Educativo sabem mais do que eu desses espaços. Mas ele vai ser distribuído gratuitamente, onde tem também as concepções teóricas que foram pensadas para que esse espaço fosse construído. Então ele obedece também a uma função educativa de novo. Porque se você quiser entender as referências e pesquisar mais, e cada obra individualmente é tratada dentro dessa questão do centro de memória como um todo. A última coisa que vocês podiam me perguntar é por que chama centro de memória e não museu de arte? Eu não sei responder. Né? Até sei, mas um centro de memória abarca as duas experiências. O museu de arte não abarcaria as duas experiências, que é a institucional e assim por diante. O que a gente sabe espero que isso esteja sendo gravado, para cair num CEO lá, essa coleção, né, que tinha um valor básico de seguro de R$50 mil, tá? Essa coleção vai fazer o seguro. O seguro é definido de 3% a 6% do valor de cada obra. R$50 mil. Tem obra aqui já, depois dessa visualização, que uma obra já seria o preço do seguro. Se fosse fazer uma exposição hoje, que a gente fez praticamente toda, com 50 mil de seguro, se vocês souberem fazer o cálculo, todas as obras que estão aqui, então, elas teriam um valor bem reduzido. O fato de expor, o fato de colocar em diálogo, o fato de escrever texto, o fato de publicar uma obra dessa, que você poderia esbarrar na sala de alguém ou tropeçar, ou poderia estar numa cômoda, não estou brincando, ou vocês viram como comporta um tampo de mesa? Vocês viram como dá certinho? Não estou brincando não, gente. Imagine um vidro aí em cima. Não, olha ali, imagine. Vocês acham que não funciona? Funcionou por muito tempo. Então nós estamos falando de 2 milhões ou um tampo de mesa? É o tampo de mesa no design mais caro que eu conheço. Não, com certeza um cara vai falar que tem um Sérgio Rodrigues aí que vale isso, quer ver? Com certeza, mas vocês estão entendendo? Isso assim é para a gente entender. O que faz então uma obra de arte não é tanto a sua materialidade, não é tanto o seu aspecto físico, não é a genialidade do artista, né? É você ter esses contextos de exposição e contextos de apreciação que valorizem a obra. E para isso precisa de vocês. Se não tiver formação de vocês específica, vocês podiam abrir uma disciplina específica. Porque seria fundamental para a gente pensar um tipo de profissional que ele também faz exposição de arte. Não é isso que a gente quer. A gente gostaria de um especialista capaz de entender o que de fato está em jogo para uma exposição como essa. Muito obrigado. Espero não ter cansado vocês demais, porque eu estou morto. Estou à disposição de vocês. Espero que vocês voltem. Se vocês forem voltar, a gente pode pensar um tema correlato, tá? Para a gente debater. Aí eu penso mais em vocês, dentro da minha especialização, naturalmente. E estar aqui no sábado, ouvindo alguém falar sobre arte, isso alimenta o espírito da gente, de acreditar que tem saída.
Eu mesmo estaria na piscina uma hora dessa tomando um chopp, mas vocês são muito diferentes. Então, olha, agradeço, eu peço desculpas por alguma brincadeira, vou decorar brincadeiras mais maldosas sobre os arquitetos. Eu vi que meu repertório está muito ruim, tá? Mas só tenho a agradecer e estou aberto aqui se tiver tempo, alguma colocação, ou senão só tenho que agradecer o João e a equipe que sempre me recebe. Cadê seu amigo? Foi embora. Aqui. Olha, o meu agradecimento público, a equipe que está ali, que consegue fazer um trabalho maravilhoso, são pontuais. O João não aguento mais agradecer. A Uzi Minas nesse ponto, né? Os professores que também saem de casa ao invés de estar na piscina, né? E eu peço desculpas formais aqui, que eu entro no moto contínuo, eu sempre finjo que eu sou educado antes e digo para os intérpretes de Libras: dessa vez eu vou respeitar vocês, vou falar pausadamente, vou te acompanhar para ver se de fato eu não estou te atravessando. O que eu faço? Sai correndo, não vejo se a pessoa está do meu lado, eu sou um monstro. Então, as minhas desculpas, a equipe também tem que filmar. Eu sempre falo assim, gente, eu vou andar devagar, eu vou falar, não consigo, não sou desses. Depois, quando eu tiver com um andador, talvez seja mais fácil. Ah, já ficou feliz, né? Vai demorar, vai demorar. Gente, muito obrigado. Uma salva de palmas para vocês.